a gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Agora vamos continuar a aula Evolução e Classificação das Plantas com as angiospermas. O grupo das angiospermas, o que se destaca nesse grupo é o surgimento da flor, que até então não tem nenhum outro grupo. É o maior grupo de plantas conhecidas, com 235 mil espécies. Como exemplo desse grupo das angiospermas temos o coqueiro, as bananeiras, o capim-limão, a mangueira, a ceroleira, entre tantas outras plantas. A flor desse grupo existe uma variação morfológica muito grande. O que significa dizer isso? Existem muitas formas de flores. Então vamos ver agora como é uma flor. Uma flor completa quando ela tem diversas estruturas. Quais são elas? O pedicelo ou pedúnculo, ela se prende ao caule por uma extremidade e apresenta na outra o receptáculo, onde se inserem os verticílios florais. E o que são esses verticílios florais? São conjuntos de folhas modificadas. E esses verticílios, eles vão formar as seguintes estruturas. O cálice, que é o conjunto de sépalas. Geralmente são verdes, mas podem apresentar outras cores. A corola, que é o conjunto de pétalas, que podem ser de diversas cores. O androceu, que é a parte masculina da flor, formado pelos estames, que são folhas modificadas, no qual na extremidade diferencia-se a antera. O filete segura a antera e nessa antera tem os grãos de pólen. O gineceu, que é a parte feminina da flor, ele é formado por um ou mais pistilos e esse pistilo é formado por uma ou mais folhas modificadas chamadas carpelos. Então, lembrem, os pistilos são formados por folhas modificadas e essas folhas modificadas são chamadas carpelos. E esses carpelos eles vão se unir, dando origem a duas partes. A porção basal, que é dilatada, a parte da base é dilatada, é denominada ovário. E esse ovário contém o óvulo, que se desenvolve, é onde se desenvolve o gametófito feminino, que forma a oosfera, que é o gameta feminino. E a porção mais alongada desse carpelo é denominado estilete. E no ápice tem a estrutura denominada estigma. Então, isso que vocês estão vendo na imagem é uma flor completa. Agora que vocês conhecem a flor completa, vamos ver outros termos. Perianto. O que é que significa perianto da flor? É o conjunto cálice e corola. Então, quando falar sobre perianto, lembre-se, é o conjunto cálice e corola. Mas, às vezes, pétalas e sépalas têm mesma coloração. Sendo você não consegue distinguir quem é quem. Então, essas estruturas são chamadas de tépalas. Lembre, tépalas é quando pétalas e sépalas têm a mesma cor. E o perigônio, o que seria? São os elementos reprodutores. Quem são os elementos reprodutores? Os estames, que são masculinos, e os pistilos, que são femininos. Agora que eu já expliquei o que é uma flor, então, vejam essa questão.
Observe a figura e assinale a alternativa que corresponde aos nomes das estruturas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente. Então, tem que ser na ordem. Alternativa A. 1 é pedúnculo, 2 receptáculo floral, 3 cálice, 4 corola, 5 pistilo, 6 estame. Alternativa B. 1 receptáculo floral, 2 pedúnculo, 3 cálice, 4 corola, 5 estames, 6 carpelos. Alternativa C. 1 carpelo, 2 estame, 3 corola, 4 cálice, 5 pistilo, 6 receptáculo floral. Alternativa D. 1 pedúnculo, 2 receptáculo floral, 3 estame, 4 corola, 5 carpelo, 6 estame. Alternativa E. 1 perigônio, 2 perianto, 3 cálice, 4 corola, 5 estame e 6 carpelo. Então, como vocês já viram toda a estrutura da flor, pode em algumas flores faltar algumas estruturas. Entre elas são as sépalas e as pétalas. Mas sempre vai haver ou estames ou pistilos. Quando em uma flor existem as duas estruturas reprodutivas, tanto os estames quanto os pistilos, essa flor é dita hermafrodita. Vejam na imagem. Mas, quando nessa flor só existe estames, é uma flor masculina, dizemos que ela é estaminada. Já quando ela só apresenta pistilos, ela é uma flor feminina, ela é dita flor pistilada. Então, como é que faz? Qual é o mecanismo que faz uma flor hermafrodita para ela não se autofecundar? Existem mecanismos que dificultam essa autofecundação. Um deles é chamado de dicogamia. O que é isso? Onde o androceu e o gineceu eles vão amadurecer em épocas diferentes. Por isso que impede a autofecundação. Outra coisa, quando as flores não são hermafroditas, no caso as flores estaminadas ou pistiladas, estiverem em uma mesma planta, essa espécie é dita monoica. Quando estiverem essas flores masculinas ou femininas separadamente em uma planta, dizemos que essa planta ela é dioica. Um exemplo clássico disso não sei se vocês já ouviram falar, os familiares de vocês dizem, é um pé de mamão macho. É o termo popular que se usa para o mamoeiro, que ele é dioico. Então, nesse mamoeiro que é chamado mamão macho, existem só flores masculinas. Nessa planta não vai produzir frutos. O que seriam as inflorescências? As inflorescências são agregados de flores. E as inflorescências podem ser de vários tipos. Aqui eu só trouxe dois tipos para vocês verem. Olhem a imagem. Ou a inflorescência do tipo espiga, que é o que forma a cevada, e o trigo. E uma inflorescência do tipo capítulo, que é o girassol, a margarida. Então, são várias flores unidas. Então, essas várias flores formam uma inflorescência. Ao contrário das gimnospermas, em que a polinização é feita apenas pelo vento, que é o tipo de polinização chamado anemofilia, as angiospermas também podem ser polinizadas por insetos. Vejam aí a abelhinha cheia de pólen. Esse tipo de polinização é chamado de entomofilia. Quando as flores são polinizadas por aves, é dito ornitofilia. E quando são polinizadas por morcegos, é dito quiropterofilia. Então, no caso, as flores dessas plantas têm que ser vistosas ou apresentar odor característico para atrair os animais.
as flores geralmente têm nectários. O que são isso? Estruturas que produzem o néctar. E esse néctar é um líquido nutritivo que serve de alimento tanto para insetos como para pássaros e morcegos. Então, ao se alimentar desse néctar, os animais vão atuar como polinizadores. O ciclo de vida de uma angiosperma. Então, vamos começar pelo óvulo. Esse óvulo ele possui tegumentos que protegem o esporângio e, através de processo de meiose, formará um megásporo. Esse megásporo é que vai dar origem ao gametófito feminino, que é chamado saco embrionário. E esse saco embrionário vai diferenciar e originar a oosfera, que é o gameta feminino. Nesse saco embrionário também possui dois núcleos, chamados núcleos polares. Então, após a polinização, inicia-se a germinação do grão de pólen, que origina-se o tubo polínico, que leva até o gametófito feminino duas células espermáticas. Lembrem, o tubo polínico leva duas células espermáticas. Uma delas vai se unir à oosfera, formando o zigoto, e a outra vai unir-se aos dois núcleos polares, formando um núcleo triploide, que é 3N, que dará origem a um tecido nutritivo chamado endosperma. Por isso que nas angiospermas fala-se em dupla fecundação. Isso é uma característica exclusiva das angiospermas. Então, o que acontece agora? Com o desenvolvimento do embrião, os tecidos do óvulo, eles tornam-se desidratados e impermeáveis. E a estrutura toda passa a ser denominada semente. Então, a semente é o óvulo desenvolvido após a fecundação. No caso, em algumas angiospermas, o endosperma, que é esse tecido nutritivo triploide, ele é digerido pelo embrião antes de entrar em dormência. Então, esse endosperma digerido, ele é transferido e armazenado geralmente nos cotilédones, que são folhas embrionárias que se tornam ricas em reserva nutritiva. Um exemplo disso é o feijão, a ervilha e o amendoim. Mais adiante a gente vai ver com mais detalhes. À medida que a semente se forma, o aparelho do ovário também se desenvolve, dando origem ao quê? Ao fruto. Então, o que é o fruto? O fruto é formado pelo desenvolvimento do ovário. A proteção oferecida pelos frutos, ele favoreceu tanto a dispersão das sementes que as angiospermas se tornaram as plantas mais abundantes em número de espécies. Com relação ao hábitat, as angiospermas elas ocorrem em uma ampla diversidade de hábitats. Existem desde espécies aquáticas, de ambientes de água doce, inclusive as marinhas. E também até espécies adaptadas a ambientes áridos, como é o caso dos cactos. Então, como exemplo, eu coloquei o lírio d'água, que é uma angiosperma encontrada em rios. A Alophila decipiens, que é uma angiosperma de ambiente marinho. E o cacto, os cactos, que são plantas encontradas em ambiente árido. As angiospermas eram agrupadas em dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. E a característica que deu nome a esses grupos foi o número de cotilédones da semente. As monocotiledôneas têm um cotilédone, enquanto as dicotiledôneas, 2. Lembrem, cotilédones são folhas embrionárias que se tornam ricas em reserva nutritiva. Mas voltando para a classificação, os grupos das angiospermas. Atualmente, as angiospermas são divididas em 3 grupos: as monocotiledôneas, eudicotiledôneas e magnoliide, que apesar que tem semelhanças com as monocotiledôneas. Além disso, temos as angiospermas basais. Elas não pertencem a nenhum dos 3 grupos.
que vamos separar agora as características das monocotiledôneas e das eudicotiledôneas. Aqui nesse quadrinho tá os exemplos de plantas que são monocotiledôneas e de plantas que são eudicotiledôneas e o que é que separa uma da outra. Então, a semente das monos possui um cotilédone e das eudicotiledôneas 2 cotilédones. A raiz da monocotiledônea é fasciculada, enquanto a raiz das eudicotiledôneas é axial ou pivotante. O caule das monocotiledôneas tem feixes vasculares espalhados. Já as eudicotiledôneas têm feixes vasculares agrupados. Lembrem, os feixes vasculares são o xilema e o floema. As folhas possuem nervuras paralelas nas monocotiledôneas, enquanto nas eudicotiledôneas as nervuras em forma de rede. Já as flores nas monocotiledôneas são flores trímeras, com 3 ou múltiplos de 3 vertipídios florais, enquanto as eudicotiledôneas são flores pentâmeras, são 5 ou múltiplos de 5. Nós falamos sobre a reprodução sexuada, mas como ocorre a reprodução assexuada das plantas? Pode ocorrer por fragmentação, que é no caso das algas. O que é a fragmentação? Uma porção é separada do corpo da alga e dá origem a um novo indivíduo. Pode ocorrer também por esporulação, onde há a formação de esporos, que ao serem liberados do corpo do indivíduo, tem a capacidade de desenvolver diretamente outro novo indivíduo. Tem também os propágulos, que ocorre muito nas hepáticas, que é um grupo de briófitas. Então, nesse grupo tem a formação de propágulos e que são capazes de produzir uma nova planta. E esses propágulos ficam abrigados no interior de conceptáculos. Nas plantas vasculares, a forma mais comum de reprodução assexuada é a propagação vegetativa, que ocorre principalmente na parte dos caules, porque apresentam botões vegetativos ou também chamados gemas. E esses são formados por tecidos indiferenciados que podem originar raízes e toda uma nova planta. O exemplo que eu botei aqui é da batata inglesa, que tem um caule subterrâneo. Em outros casos, as folhas também podem dar origem a novos indivíduos, como vocês podem observar a imagem da flor fortuna, no qual os brotos eles nascem na margem do limbo, na margem da folha. A reprodução assexuada ela ocorre espontaneamente na natureza, mas podem também ser provocados pelo ser humano, principalmente para o cultivo de plantas de interesse econômico. Então, desse modo, o ser humano desenvolveu vários mecanismos de propagação vegetativa, como, por exemplo, a estaquia, a mergulhia, a alporquia, a enxertia e o cultivo de tecidos. Então, esses mecanismos que eu citei agora foram criados pelo homem para que a planta tivesse uma propagação. Por quê? A reprodução assexuada ela mantém o patrimônio genético constante ao longo das gerações. Então, em função disso, é um mecanismo muito empregado na agricultura para produzir grande quantidade de uma mesma planta, mantendo suas características de interesse comercial. Então, para finalizar a aula de evolução e classificação das plantas, eu voltei com esse cladograma para mostrar como surgiram os grupos de plantas. Então, primeiro, lembre-se que plantas também podem ser chamadas de arqueplacidas. Então, vamos ver o cladograma. Como foi que surgiram todas as plantas? Então, tiveram origem do cloroplástico por endossimbiose primária, é a base do cladograma. Que surgiu as algas vermelhas, verdes, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e
angiospermas. E o que foi que separou as algas vermelhas e verdes de todo o resto dos grupos vegetais? Foi quando surgiu um gametângio revestido por células estéreis e um embrião retido no gametângio feminino. Qual foi o próximo passo evolutivo que separou as briófitas de pteridófitas, gimnospermas e angiospermas? Foram os vasos condutores de seiva, que é o xilema e o floema. O que foi que separou pteridófitas do grupo das gimnospermas e das angiospermas? O surgimento da semente. E por fim, para separar as gimnospermas das angiospermas, nós temos o surgimento de flores e frutos. Lembrem desse cladograma que sempre caem em provas, não dessa forma, mas representando, você tem que aplicar esse cladograma. Então, com isso, finalizamos nossa aula.